Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu, como de costume, sempre nas recepções que faço, eu parabenizo o pessoal que se inscreveu, que vai participar. Eu, como eu sempre comento, do lado de cada balcão, a gente tem a obrigação de mostrar o que tem no mercado, as novas tecnologias, novas ferramentas, recursos, processos. E parabenizo o pessoal que está do outro lado do balcão, chamaria o lado do cliente, digamos assim, que tem o interesse em saber o que está rolando, né? Quais são as ferramentas que podem sempre melhorar aí o ambiente, aperfeiçoar e etc. E hoje nós chamamos o Maurício Vieira, da Fortinet, que vai fazer uma apresentação para a gente com o tema Proteja seus dados e evite vazamentos com um forte DLP. Hoje uma apresentação voltada especificamente para um produto, mas provavelmente será abordada também a parte conceitual e aí a aplicabilidade do produto em si. Como modelo de apresentação, como de praxe, as perguntas que foram, as dúvidas que foram surgindo durante toda a apresentação, pode jogar no chat. O Emanuel, que também é da Fortinet, né, que é engenheiro, vai aplicar respostas mais técnicas, etc., e vai nos ajudar nesse processo. Alguns que eu já conheço aí como clientes que têm essa demanda, a gente até discutiu em situações anteriores e estavam esperando essa apresentação, tá, Maurício? Então, a galera aí já esperando esse bate-papo aí com algumas dúvidas que provavelmente virão. Então, essa é a apresentação que eu faço, o Maurício Vieira vai conduzir a partir de agora, e as dúvidas que vierem, o Manu, ou ele mesmo, durante a sua explanação, pode ficar à vontade em responder. Beleza? Deixa eu passar aqui a transferência da sala. Isso chegou aí para ti, Carol. Tá aqui, aceitar, controle, foi. Certinho? Para mim é certinho. Show de bola, perfeito. Maravilha. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado aí pela essa oportunidade, em especial o pessoal da Brasiline, por abrir esse espaço para todos vocês, para a gente poder falar sobre a recém-solução adquirida da Fortinet, o FortiDLP, né? Que ele veio fazer uma composição importantíssima dentro desse portfólio da Fortinet. O Manu, né, o Emanuel Souza, é o System Engineer que atende a Brasiline, né, ele é dedicado à Brasiline e ele está exatamente aqui também para nos apoiar durante esse webinar. Para qualquer pergunta que surgir, vocês podem colocar no chat e ele vai respondê-las. Caso a gente não tenha uma resposta para dar de bate-pronto, a gente se compromete depois a enviar essa resposta por e-mail, tá? Bom, primeiramente, que quando a gente fala sobre hoje o grande foco da Fortinet em relação à estratégia e expansão de produtos, a Fortinet hoje ela pilariza os seus produtos em 3 grandes pilares. O primeiro de todos é o Secure Networking, que todos vocês estão mais acostumados por intermédio de soluções como FortiGate, SD-WAN, os dispositivos de LAN Edge, Access Point, Switch, etc. Só que hoje, um grande foco que a Fortinet ela se dedica é a parte de Unified SASE, que é uma tecnologia e uma arquitetura futura que ajuda exatamente a levar a sua estrutura, ou melhor, não leva, ela literalmente agrega, né, a uma nova tecnologia, uma nova plataforma baseada em nuvem, para que você possa ter exatamente a convergência entre redes e segurança. E a gente tem também a parte de AI-Driven Security Operations, que é onde que eu tenho um grande foco, que é exatamente aonde mora ali o FortiDLP. O FortiDLP, ele vem exatamente para compor, dentro desse portfólio de inúmeras soluções de diversas camadas da nossa parte de Security Operations, a gente vê aqui exatamente a esfera de Data Security, aonde a gente vê aqui o produto do FortiDLP na parte de Data Protection. Porém, esperem que outros produtos também irão aqui agregar, né? Em breve teremos aí o FortiData para poder também fazer essa parte de classificação de dados e assim a gente expandir melhor essa parte de Data Security. Para que a gente também não possa esquecer, a Fortinet ela tem capacidades de DLP, ela tem funcionalidades de DLP em algumas outras soluções, como por exemplo, o próprio FortiMail, ele tem uma função, uma feature de DLP para a parte de e-mail, e a gente também tem no próprio FortiGate a parte também de proteção de DLP
porém, ele fica mais focado na parte de dados em trânsito. Depois eu mostro ali para vocês numa mandala, que é interessante para vocês entenderem a diferença de dado em uso, dado em repouso e dados em trânsito. Deixa eu só fazer rapidinho aqui, botar aqui do Not Disturb, para realmente o pessoal não ficar me pingando aqui. Pronto. Desculpe. Voltando aqui à apresentação. Bom, quando a gente olha esse slide e a gente para pensar o que é sensível, o que eu preciso proteger e o que eu preciso exatamente ter de preocupações dentro da minha corporação. Quando a gente olha daqui da direita para a esquerda, se eu olho, por exemplo, dados de cliente, informações de login, informações de cartão de crédito, números de CPF, informações médicas, isso são dados triviais de PHI, PII e PCI, que a gente facilmente consegue detectar por intermédio de ferramentas de DLP. A gente consegue trazer um nível de proteção adequado e a gente consegue identificar esse tipo de informação. Quando a gente olha também dados corporativos, que são exatamente declarações financeiras, registros de informações de empregados, né, planilhas de cargos e salários, documentos de preço, né, isso tudo já começa a trazer uma certa característica própria daquela empresa, mas mesmo assim, por exemplo, ferramentas de DLP, ela consegue ter exatamente um foco nessa proteção. E quando a gente olha de um lado da parte de propriedade intelectual, é aqui que começa a trazer uma certa complexidade. Afinal de contas, quando a gente fala principalmente de propriedade intelectual, de patentes de aplicações, código-fonte, né? Às vezes um link da internet, um web page, né? Um website da própria instituição, e até mesmo documentos, né? Específicos, um arquivo .dwg, isso são características, por exemplo, de dados que podem exatamente ser sujeitos, né, a um possível alvo, serem alvos de um possível vazamento de informação. Então é importante a gente ter em mente que uma ferramenta de prevenção a vazamento de informações, ela precisa olhar todos esses espectros, em especial a proteção da propriedade intelectual de vocês. E a gente não pode também esquecer que a própria legislação brasileira, né, a gente pode falar sobre a própria LGPD, a gente pode falar sobre o Marco Civil da Internet, a gente pode falar sobre a resolução, principalmente para empresas que são fintechs, né, a resolução, por exemplo, 4.893 do próprio Bacen, do Banco Central, né, ele tem resoluções específicas que tocam a proteção de dados, a proteção de dados, principalmente de funcionários, de clientes, né? Principalmente de clientes. Então, a gente diz que existem resoluções específicas que o seu tocante vai acabar indo de encontro exatamente a uma solução de prevenção a vazamento de informações. E também, não obstante, a gente não pode esquecer também que o próprio Conselho Federal de Medicina também tem uma resolução específica que preza a proteção de prontuários médicos, né? A gente sabe de casos emblemáticos ao longo da nossa história que teve vazamentos, por exemplo, de prontuário médico e vazou essa informação para a mídia e antes do próprio hospital dar uma declaração a respeito da saúde de um paciente, de uma pessoa conhecida, um VIP. Bom, nesse slide, quando a gente observa também um pouco desse contexto, o fato é que muitos clientes não estão satisfeitos com as soluções de DLP. Muitas delas são soluções extremamente custosas, são soluções onerosas, que sobrecarregam o endpoint, são soluções que requerem, às vezes, inúmeros recursos de infraestrutura, servidores de network, servidores de endpoint, servidores de cloud, e isso tudo são custos que acabam encarecendo uma estrutura de uma solução de prevenção a vazamento de informações. E quando a gente olha exatamente o que está aqui, a gente precisa ter em mente e ter um cuidado muito grande, principalmente quando a gente observa que a maioria dos incidentes que são causados de um vazamento de informação é por pura negligência de um funcionário. É exatamente de um âmbito acidental. Só que a gente jamais pode esquecer que também incidentes provocados de forma intencional por um funcionário, ele está em pleno crescimento. A gente não pode esquecer que principalmente casos como teve o da Dupont,
né, em 2012, teve vazamento exatamente de patentes, onde um consultor ele foi exatamente acusado por ter vazado dados de propriedade intelectual. A própria Tesla, também em 2020, teve um ex-funcionário que também vazou propositalmente segredos de código-fonte do chão de produção da Tesla. Então a gente sabe que o próprio insider, ou seja, aquele comportamento malicioso, aquele intencional do funcionário, ele faz com que realmente a gente tenha que ter esse cuidado. Eu preciso trazer uma análise de risco para monitorar também esse comportamento do meu usuário. Ou seja, basicamente a gente está dizendo que DLP e Insider Risk são duas coisas que andam basicamente lado a lado. Bom, quando a gente observa que entre uma atitude intencional com um viés criminal e aquilo que não é intencional, aquilo que foi acidental, a gente sabe que essa ação ela é totalmente negligente. É uma linha muito tênue para que a gente consiga identificar se de fato o que ele fez foi exatamente com cunho de uma intenção de vazar aquela informação, ou se aquilo foi, infelizmente, totalmente acidental, por falta de conhecimento, ou às vezes a pessoa leu a política, a governança de dados da empresa e não soube exatamente agir da forma apropriada. Entre o certo e o errado, quando a gente observa que a gente entende que incidentes de DLP, a grande maioria está exatamente nessa esfera da direita, eu preciso ter um cuidado e um carinho também de educar o usuário. Eu não posso ser simplesmente trazer uma ferramenta que ela me traz somente um viés punitivo. Fiz o bloqueio, ok, fiz o bloqueio, quarentenei a mensagem, não enviou. Mas por que você fez isso? Qual foi o erro que o usuário cometeu? Ele precisa saber disso. Ele precisa ser instruído e educado para que ele evite esse tipo de acidente novamente e, consequentemente, eu, de certa forma, previna um potencial vazamento. Porque é aquilo que eu disse. Às vezes o usuário, ele está naquele âmbito acidental, ele está tentando enviar uma informação e ele, de forma desconhecida, acaba buscando uma maneira exatamente de tentar enviar aquela informação porque ele acha que é certo. Ah, a ferramenta está me bloqueando, espera aí que eu vou buscar alguma maneira. Lembre-se, é muito difícil quando a gente tem exatamente esses dois espectros, mas é por isso que a gente tem essa parte de Insider Risk Platform, para fazer essa análise, ajudar a gente na determinação quando há um vazamento intencional. Olhando os três espectros, né, de Data Protection para a Fortinet e também de uma forma geral, conceitualmente, os três planos é Data in Use, Data in Use, ou seja, o dado em uso, é quando a gente consegue trazer um maior número de casos de uso, é quando a gente consegue imprimir um maior número de políticas, é onde que a gente consegue trazer realmente um grande controle de soluções de DLP, que no caso é a solução do Forte DLP, isso aqui é importante, esse aqui é o plano mais importante dentro de um programa de DLP. A gente fala sobre dados em repouso, né, o Data at Rest, aonde eu preciso identificar aonde estão os meus dados, e aqui é onde que eu consigo exatamente começar a trazer uma parte de Data Classification, classificação de dados, o que é muito importante também para uma ferramenta como o FortiDLP. Eu posso consumir os dados de classificação de dados para enriquecer as minhas políticas e eu ser mais assertivo ainda na hora de aplicar aplicar as minhas regras. Porém, é importante ressaltar que o Data Classification ele não é obrigatório e mandatório para, por exemplo, você iniciar um projeto de FortiDLP, um dado em uso. Você pode, por exemplo, posteriormente, executar um projeto de Data Classification. Entretanto, ter o Data Classification ele é importante dentro dessa conjuntura de um programa de prevenção a vazamento de informações. Tá? E, por fim, a gente fala de dados em trânsito, né? Data in motion, quando o dado sai do endpoint, ou seja, do dado em uso, e ele vai exatamente para um destino. Aqui, os controles eles se tornam muito pobres. Aqui, ele basicamente, eu posso utilizar o próprio FortiGate, como eu havia dito, para fazer controles específicos, principalmente no que tange a BYOD. Então, o dado em trânsito, ele se torna algo muito 0 ou 1.
Pode ou não pode? Então, nesse sentido, é aqui aonde que a gente consegue realmente imprimir e criar mais controles de segurança. E é aqui onde que a gente basicamente consegue prevenir muitos dos vazamentos que ocorrem, tá? Bom, trazendo uma introdução sobre o FortiDLP, ele é uma ferramenta que ele agrega 3 características e isso é importantíssimo. Primeiro que ele é uma ferramenta de prevenção a vazamento de informações, ou seja, é uma solução de Data Loss Prevention. Ele vai trazer todos os controles baseados em filtros de conteúdo, baseado exatamente em padrões, baseado em tipos de arquivo, baseado em regex e outros tipos de padrão. Você tem todo esse tipo de controle que o Data Loss Prevention pode trazer para você, só que ele, ao mesmo tempo, é uma ferramenta também de Insider Risk Management. É uma ferramenta que também vai trazer todo um viés de monitoramento do usuário. Ele começa a trazer o espectro de análise de risco, comportamento e correlacionamentos tóxicos de que esse usuário pode acabar cometendo. Exemplo, esse usuário acessa muito o LinkedIn, observei que ele está exatamente fazendo a atualização do seu currículo, isso pode ser um indicativo de risco que ele pode deixar a empresa. Ou seja, se ele é um potential leaver, né, se ele é uma pessoa que está indo embora da empresa, ele é uma pessoa que exige um certo cuidado e atenção por parte da corporação, porque é durante exatamente um período de aviso prévio, quando a pessoa está se preparando para ir embora da empresa, é quando eles começam a fazer exatamente backup de informações da empresa para levar adiante para um próximo trabalho. E a gente nunca pode esquecer que tudo que produzimos para a nossa empresa, ele é propriedade intelectual da empresa. Até o e-mail que a gente produz, a gente não pode levar. E é muito comum a gente ouvir dos funcionários: espera aí que eu vou fazer um archive dos meus e-mails porque eu estou indo embora. Não, isso não pode. Você não pode absolutamente levar uma agulha da empresa. Isso é propriedade intelectual dela. Então é importante a gente ter também uma análise contínua de risco sobre esses usuários. E outro ponto que a gente não pode esquecer é essa parte de SaaS Data Security. O que é essa segurança exatamente de dados em SaaS? Hoje, basicamente, a maioria das aplicações que existem são aplicações de SaaS. E é por intermédio dessas aplicações onde que hoje ocorre muito vazamento de informações, principalmente porque as empresas não monitoram o que está sendo consumido dessas aplicações dentro das nossas corporações. A gente não tem uma visão de Shadow IT. E a partir do momento que eu trago essa visão dizendo o que está sendo consumido, eu vou informar aquilo que está sendo sancionado ou não sancionado pela empresa. Então é importantíssimo vocês, por intermédio da própria ferramenta do FortiDLP, ter uma visão completa e criar regras específicas para aplicações que são sancionadas versus o que não está sancionado. Se eu tenho aplicações não sancionadas e nunca antes vista, eu consigo ter controles de DLP mais restritivos para evitar, por exemplo, o upload de arquivos para aplicações não sancionadas. Agora, para aquilo que eu sancionei por intermédio da política definida pela equipe de segurança, aí sim vocês conseguem fazer as devidas liberações. Então, até nesse espectro, a ferramenta ela consegue trazer essa visibilidade. E o mais interessante, ela é uma ferramenta totalmente baseada em nuvem, uma ferramenta totalmente dotada de inteligência artificial, machine learning e também dotada também com apoio agora do Forte AI, uma IA generativa que auxilia também na operação da ferramenta. E ela é uma ferramenta que ela protege o dado desde a origem, tá? Seja dispositivos gerenciados ou não gerenciados. E além disso, é uma ferramenta que traz toda uma parte educacional. Observando então o que eu tenho como Data Loss Prevention, ele já cobre um espectro bem grande de políticas out of the box que você já pode colocar para configurar e iniciar exatamente a configuração das suas políticas. Uma coisa que é muito bacana, que eu já ouvi de feedbacks de múltiplos clientes, é que a interface, o UX da solução do FortiDLP, ele é bem moderna, ela é bem simples, ela é intuitiva e fácil de se utilizar. Para aqueles que não sabem, e de repente até esqueci de falar sobre essa informação, a Fortinet ela comprou o FortiDLP de uma startup chamada NextDLP. Era exatamente uma startup de UK, ela foi comprada no final do ano passado, uma solução bastante disruptiva, eles já apresentaram durante alguns eventos de RSA, e eu sei de clientes brasileiros que visitaram o stand deles durante a RSA e gostaram demais do que viram nessa solução. Inclusive também pela facilidade de operacionalizar ela, tá? Ela é uma ferramenta que facilmente, no D1,
você já consegue fazer uma virada de chave e ele já consegue exatamente trazer resultados, insights de segurança sobre o investimento que você acabou de fazer, tá? Segundo ponto, ele é uma ferramenta de Insider Risk Management. Conforme eu havia dito, ele é uma ferramenta que vai me trazer uma análise comportamental. Eu preciso trazer exatamente essa parte de User Entity Behavioral Analytics para monitorar o comportamento do meu usuário e começar a trazer esses espectros de correlacionamento, do tipo, o usuário trouxe esse dado para a máquina, ele pegou esse arquivo da máquina e ele tentou zipar e colocar uma senha. Isso é um comportamento anômalo. Por que ele está tentando fazer isso? Ou ele tentou mascarar, por exemplo, a extensão desse arquivo e está tentando mandar isso por e-mail. Isso é importante ter esse tipo de análise, porque é através exatamente dessa plataforma que eu começo a trazer mais evidências enriquecedoras para definir se isso se trata de um incidente intencional versus aquele que é acidental. Por isso que é importante você ter uma ferramenta que o próprio Gartner considera como Next Generation DLP, uma ferramenta moderna que vai trazer também essas características aqui, conforme eu havia dito. A ferramenta do NextDLP, ela não é um DLP legado, ela não é aquele tipo de ferramenta de DLP passado, aonde que ele é muito baseado em regras, né? Ele é rule-based, que a gente chama, ou seja, ele simplesmente vai dar um match na regra, deu um match na regra, é aquilo ali, e ele fez o bloqueio. Ele não analisa contexto, tá? Muito pelo contrário, o FortiDLP, ele traz inúmeros contextos de análise para uma tomada de decisão. O terceiro ponto, como eu havia dito para vocês, toda a parte de SaaS Data Security. Vocês terão visibilidade plena de Shadow AI, Shadow IT, principalmente a parte Shadow AI. Ou seja, Maurício, preciso monitorar ChatGPT. Muitas pessoas estão utilizando na minha empresa, só que eu tenho um receio da forma inadequada desse uso. A ferramenta do FortiDLP consegue fazer exatamente esse monitoramento? Sim. O FortiDLP ele consegue monitorar tudo que os usuários estão utilizando com IAs generativas. E eu consigo também criar categorias específicas para bloquear quais são as IAs autorizadas pela empresa de vocês versus aquelas IAs generativas que não são autorizadas. Eu autorizo o ChatGPT e autorizo, por exemplo, o Gemini. Ok, o restante eu posso fazer o bloqueio. Isso é interessante, porque a ferramenta também te dá toda essa possibilidade de data security. Maurício, e ele consegue controlar essas informações sensíveis que estão indo, por exemplo, para dentro ali de um chat GPT? Sim, ele consegue controlar isso para você em todos os detalhes. Algumas pessoas já até perguntaram, Maurício, eu utilizo o WhatsApp. Posso fazer, por exemplo, o controle de WhatsApp também por intermédio da ferramenta? Sim. A ferramenta ela permite que você faça o controle, por exemplo, de WhatsApp Web. Eu consigo monitorar se dados sensíveis estão indo exatamente por intermédio do browser e eu controlo o WhatsApp Web, evitando que informações sensíveis sejam compartilhadas. Entretanto, a parte de desktop app do WhatsApp, eu não consigo controlar. Eu consigo ter observabilidade sobre o dado do desktop app, eu consigo alertar o usuário para que ele não envie dados sensíveis, só que eu não consigo bloquear uma ação devido à característica do aplicativo de desktop app. Teve um cliente que pediu, então, tenho como, então, eu simplesmente bloquear esse uso e execução do desktop app e direcionar ele para o web? Sim. Você consegue matar o processo, você dá um kill process por intermédio da ferramenta do DLP e você simplesmente alerta o usuário com um pop-up dizendo, por favor, utilizar o WhatsApp Web. Isso atendeu a necessidade do cliente. Ok? Inclusive, também consigo prevenir o download também de aplicativos do próprio WhatsApp Desktop App. Tá? No caso da Microsoft Store, a gente fez isso como um caso de uso. Pena que eu não tive tempo, né, de gravar esse caso de uso para vocês, porque o engenheiro ele fez isso na máquina dele e eu pedi para que ele fizesse essa gravação do vídeo dessa demonstração, mas a gente se coloca à disposição depois para mostrar e enviar esse vídeo para quem tiver interesse. Ok? Bom, outro conteúdo interessante é que a ferramenta ela é toda baseada também no Risk Information User Education. O que é isso? Eu preciso gerar alertas, eu preciso gerar formas de interação com o meu usuário para instruí-lo que ele deve ou não deve fazer aquilo. Eu preciso interagir de uma forma para educar o meu usuário. Inclusive, isso aqui é um ponto que o próprio Gartner disse que ferramentas de DLP
precisam ser também trazidas com viés educativo. Eu preciso reduzir os incidentes que são provocados de forma acidental. Eu preciso dizer, você está tentando colocar uma informação dentro exatamente de um âmbito de G-Drive, por exemplo, da Google particular. A empresa ela só permite a utilização, por exemplo, do âmbito privado. Por favor, utilize o âmbito privado e direciono ele para exatamente esse âmbito. E eu exatamente consigo orientar o usuário para que ele tenha atenção no uso, seja do e-mail, seja de um dado exatamente de nuvem, seja de alguma aplicação de nuvem. Então, eu constantemente estou orientando ele. Tá? Olhando, então, dentro desse espectro, o que o FortiDLP, então, ele consegue cobrir? Seja no meu ambiente corporativo ou fora do corporativo. Por quê? A solução do FortiDLP ela é baseada em nuvem, ele requer somente um agente que vai executar no seu sistema operacional para Windows, Mac ou Linux, e ele tem um plugin de browser. Depois eu até falo quais são os browsers suportados. São vários, tá? Então é interessante você observar que eu controlo um endpoint bem leve na máquina, kernel-based, e eu consigo ter exatamente um plugin de browser para controlar toda a navegação do meu usuário. E o que eu analiso? Isso é importante. Eu analiso o contexto. Eu analiso qual é a localidade de onde esse dado está sendo acessado, quem está consumindo essas informações, quem deveria consumir essas informações, redes de Wi-Fi que estão sendo utilizadas no momento. Eu consigo observar quais são os processos inicializados que estão em execução na manipulação daquela informação, qual é a atividade de rede do momento e o fluxo daquela informação para onde ele está indo e onde ele se destina, a temporalidade exatamente da atividade desse dado, que horas que ele é acessado, quando ele é acessado, por quem ele é acessado, quais são os usuários e grupos. Ou seja, isso é contexto, pessoal. Isso aqui é importantíssimo para enriquecer mais ainda a minha análise e também a minha detecção dos eventos. E o que eu tenho exatamente como vetores que eu consigo cobrir? Desde web browsers, aplicações de SaaS, Shadow AI, e-mail, tanto o browser quanto também do aplicativo do Outlook, tá? Repositórios de nuvem ou repositórios físicos, tá? Como no caso de dispositivos USB, impressoras, tem casos de uso que eu evito que dados sejam impressos não, e eu consigo evitar que dados sejam impressos. Eu consigo definir, inclusive, também tipos de impressoras que são autorizadas a ter exatamente a impressão. Eu consigo limitar também a parte de controle de wireless Bluetooth para o envio desse tipo de informação, tá? Toda a parte de clipboard da máquina, screenshots da máquina, CLI e webmail. Dados, independente de qual ele é. Dados sensíveis, propriedade intelectual, código-fonte, origem do dado. Dados com exatamente com label. Se vocês utilizam, por exemplo, o Microsoft Purdue e da própria Microsoft para essa parte de data classification, ele trabalha integrado também ao Microsoft Purdue. Eu consigo ler essas labels, tá, para enriquecer, mas caso vocês não tenham, não é mandatório ter, tá? Se vocês utilizarem outra aplicação, nos informem, porque é possível da ferramenta ler exatamente alguns tipos de label e a gente transforma tudo que é coletado na máquina do usuário exatamente em metadados. Quais são as ações que eu gero da ferramenta do FortiDLP? Eu posso alertar o usuário, eu posso instruí-lo exatamente, orientando no uso, eu bloqueio um tipo de dado para onde ele estiver indo, caso ele demete numa regra ou numa determinação minha. Eu posso fazer um shadow copy também de um arquivo para uma forense, inclusive vocês determinam qual é a localidade de onde esse file forensics pode ficar. Às vezes você precisa de uma cópia de um arquivo para uma perícia, então esse arquivo ele fica exatamente devidamente armazenado e arquivado dentro de um case, dentro da ferramenta para você agregar e começar a criar um dossiê, caso seja necessário para uma investigação. Eu tiro screenshots do momento exatamente do incidente, que também ajuda a agregar essa parte, né, da informação da criação de um caso. Eu posso matar um processo imediatamente, qualquer processo da máquina. Eu posso travar a máquina do usuário, chegar e determinar um lock imediato na máquina do usuário, e eu posso até isolar essa máquina do usuário, que ele perca conectividade, às vezes com a própria internet ou às vezes com determinadas aplicações, tá? Isso também é permitido dentro da ferramenta. Ou seja, eu tenho diversas ações que eu posso colocar
dentro de um fluxo lógico de um incidente. Então é interessantíssimo que vocês têm formas desde instruir o usuário para que ele faça a coisa certa, versus exatamente iniciar as ações punitivas, as ações que determinam e culminam exatamente dentro desse cenário, até eu chegar aos pontos mais extremos. Então fica muito a critério da sua estratégia. Eu inicio de forma educacional para tentar dissuadir aquele usuário, dizendo que estamos monitorando o que você está fazendo, até chegar exatamente os pontos de controle. Então isso é interessantíssimo, porque tem empresas que implementam, por exemplo, soluções de DLP, mas eles não querem basicamente gerar nenhum alerta, eles querem literalmente ficar monitorando a ação do usuário, o que ele está interagindo com a máquina. Isso também é permitido com a ferramenta, sim, mas o grande fato é que a ferramenta, pelo fato de ser moderna, ela permite que você traga toda essa parte educacional. Ok? Eu vou pular algumas características aqui, mas é só para vocês verem que tentativas de vazamento de informações, independente da característica que ela tenha, seja por intermédio exatamente de algum label dessa ferramenta ou pelo conteúdo que ele demete em algum tipo de regra, um dado sensível, CPF, alguma informação financeira, alguma informação sensível de projeto, tudo isso, uma vez que está exatamente existente na máquina do usuário, se transforma em metadados de inteligência, e principalmente também quando o dado ele é proveniente de uma informação, de uma aplicação de SaaS, e ele é baixado para a máquina do usuário, ele passa a existir e a ser catalogado por conta da característica da ferramenta de identificar aquele tipo de conteúdo. Mas o mais interessante é que toda essa parte de orientar o usuário, inclusive também criar a camada de consentimento, você pode exatamente criar, dizendo, estou assentindo, por que eu estou fazendo isso? E eu estou colocando exatamente o accountability, a responsabilidade disso. Muitas pessoas perguntam, Maurício, eu sou obrigado a colocar em inglês? Não, você pode colocar em português. Você edita a forma que você achar conveniente. Pode colocar links de referência, inclusive link de referência, por exemplo, para políticas, documentos de políticas de vocês, tá? Só que é interessante que tudo que o usuário está interagindo com essa camada educacional, isso tudo fica registrado. E isso é importante, porque lembra aquilo que eu disse, dentro daquela temporalidade de incidentes, de ações que o usuário está cometendo, você pode arquivar aquilo e transformar isso num caso, para exatamente levar à condução de uma tomada de ação e decisão em relação a isso que o usuário está realizando em relação ao dado. Tá? Eu vou passar direto aqui mais para a parte de umas rápidas demonstrações de vídeos que a gente já tem gravado, tá? Para vocês verem na prática o que a ferramenta pode fazer, que acho mais enriquecedor, que vai ajudar vocês. E conforme eu tinha dito a vocês, a ferramenta agora vem também com o assistente do Forte AI, que vai te ajudar a ter um entendimento mais aprofundado a respeito do incidente, e você pode interagir exatamente com essa IA generativa, que te auxilia na operação da ferramenta. Tá? Para quem não sabe, a ferramenta cobre sistemas operacionais a partir de um Windows 10, tem também um Windows Server, tá? macOS e Linux. Para quem quiser, basta consultar o datasheet da ferramenta. Se você botar Forte DLP datasheet lá no Google, você já vai ter um link com todo o datasheet e as informações das compatibilidades, tá? Basicamente, todos os browsers são suportados, inclusive um deles que a gente está trabalhando e está em roadmap é o Opera, tá? Opera é um dos browsers que a gente também está trabalhando para dar suportabilidade, e é importante ter esse extension instalado. E ele tem exatamente já Drive Connectors com OneDrive, Google Drive, SharePoint, e fora os add-ins, tá? Para Outlook, tanto do Professional 365, assim também como o Outlook Vanilla, o Standard, que geralmente já vem instalado na máquina. Integrações, caso vocês queiram fazer via OpenAPI, do próprio Fortinet, utilizar o webhooks, ou até mesmo a versão do FortSOA, já existem as APIs criadas, inclusive de webhooks, que você queira mandar via post. Maurício, quero mandar, por exemplo, webhooks para o Microsoft Teams para avisar e comunicar a equipe de segurança. Posso fazer isso? Pode. Você pode utilizar o webhooks e mandar exatamente informações pertinentes a eventos e incidentes
do FortiDLP via webhook. Posso mandar para o Slack? Pode, não tem problema. O webhook é um padrão totalmente aberto e aceito por N aplicações. Inclusive, você pode mandar exatamente notificações, por exemplo, para o Slack, de forma que até, por exemplo, o usuário no celular, ele recebe via webhook uma notificação, por exemplo, dizendo que ele não pode baixar uma determinada informação, entendeu? Porque ele está utilizando, por exemplo, o celular para tentar baixar a informação. Então é interessante que você pode utilizar webhooks para customizar da maneira que você achar conveniente, tá? Outras características, em termos de SIEM, até o nosso FortiSIEM também já é integrado, tá? E existem outras ferramentas de SIEM, padrão Syslog, SOAR, não somente esses, mas também tem o nosso próprio FortiSOAR, e Data Classification, Microsoft Purview, mas também, em breve, teremos aqui o FortiData também como uma solução de Data Classification, tá? E também com custo bastante acessível. Ok? Só para a gente finalizar essa parte já dá rapidamente ali na parte de demonstração, o FortiDLP ele é de simples aquisição. Ele basicamente é uma solução. Deixa eu mostrar diretamente, melhor ainda, eu vou mostrar aqui exatamente, diretamente no meu browser, aqui do Datasheets, só para vocês verem o Datasheets, vocês conseguem acessar diretamente pelo Google, é fácil, vocês verem as 3 versões, tá? Existe um documento de Ordering Guide, só para vocês observarem quais são as versões que existem. A versão padrão, standard, que é puramente DLP, a versão Enterprise, que é a versão completa do produto, incluindo o módulo de Insider Risk, tá? Cobrindo todo o espectro de Insider Risk e junto também com todos os Drive Connectors, tá? Conforme eu havia dito, Google, Microsoft, SharePoint, né? Tanto o OneDrive quanto o SharePoint, e também alguns outros File Sharing Controls. E existe uma versão gerenciada. Se você quiser contratar com uma camadinha de serviço, tem exatamente a parte que a Fortinet te auxilia no desenvolvimento de regras, na parte de provisionamento, configuração, e a gente te dá toda essa assistência em relação à ferramenta, tá? E também, caso vocês queiram adquirir por intermédio da Brasiline, existem também a parte de consultoria que a Brasiline pode oferecer para vocês sem nenhum problema. Suporte já está incluso, lembrando que toda a primeira implementação da ferramenta é requerido um pacotinho de serviço que a gente te auxilia dentro da implementação do serviço, tá? A partir exatamente de 200, na verdade o MOC, desculpa, é a partir de 100 unidades, tá? De aquisição inicial. Ok? Qualquer dúvida em relação a isso, eu fico à disposição. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês um videozinho que a gente gravou de uma demo que realizamos da ferramenta. Esse é um caso de uso clássico de usuário querendo consumir uma IA generativa. Dentro dessa IA generativa, e a gente sabe que existem políticas de uso da IA generativa, observe que nesse momento que o usuário acessou o ChatGPT, eu já orientei ele que a aplicação ela é controlada, é uma aplicação sancionada ou não sancionada. Eu preciso ter essa definição, por isso que é importante a gente também ter isso em mente. Eu preciso autorizar ou não autorizar isso. E eu estou alertando ele que ele está acessando uma IA generativa. E eu posso colocar, inclusive aqui, lembra aquilo que eu disse, o accountability, a responsabilidade. Ele está assentindo que ele leu, por exemplo, um link. Eu poderia botar, por exemplo, aqui um link com a política da empresa, do uso do ChatGPT. Então, ele vai clicar e vai dizer, estou concordando com as regras, eu li o documento. Ok, então eu permito o uso. Esse usuário, aparentemente, ele quer utilizar o ChatGPT para fazer uma revisão do código dele. Então, ele tem um código em Python, aparentemente, parece que aqui não há nada sensível na visão do usuário. Ele está colocando, primeiro que ele já foi para o Ctrl+C e agora ele vai tentar o Ctrl+V. Exatamente, ele vai colocar. Lembrando que a gente faz também o controle dessa informação que vai para o clipboard. Ó, ele já recebeu um alerta. Observamos que ele ainda não deu o post. Ele ainda não enviou a informação para o ChatGPT. Você está colocando código-fonte. Isso é informação sensível. Eu estou educando ele. E mesmo assim, ele acha que está fazendo a coisa certa.
Você poderia botar até um campo de texto, tá? Para ele justificar que está sentindo. Ele colocou. A partir do momento que ele colocou, a ferramenta observou comprometimento de chave. Ele colocou uma chave de API totalmente exposta aqui, que foi para o aprendizado do ChatGPT. Ou seja, automaticamente o alerta foi: contate imediatamente a equipe de IT e segurança para garantir exatamente a rotatividade dessa chave de API. Ou seja, ele cometeu um ato falho. E ele deixou todo esse rastro do incidente dentro da ferramenta. E olha que interessante, que quando a gente está observando o que ele visitou, olha, eu consigo observar, inclusive, qual é a conta de usuário que ele utilizou, por exemplo, dentro do ChatGPT. Por que não uma conta corporativa que tenha determinados controles? Então eu consigo ver e observar, ó, ChatGPT está como não sancionado. Qual é a conta que ele utilizou? Qual foi o host? Qual foi o processo, inclusive, também, da aplicação que ele utilizou? O momento que ele cometeu exatamente o incidente e qual foi a sequência de telas de orientação, de coaching, né, de educacional, que ele recebeu e que ele interagiu. Então, eu tenho tudo isso e eu posso, inclusive, adicionar isso a um caso para exatamente arquivar essas informações e dar a devida tratativa a âmbito seja a nível de RH, seja a nível de GRC, seja a nível de jurídico, enfim, existem exatamente as devidas evidências arquivadas, mas você consegue ver em toda a sequência esses eventos aqui, tá? Esse é um caso de uso utilizando, por exemplo, o controle de IA generativa. Maurício, eu poderia ter bloqueado naquele momento do upload? Sim, poderia. Nesse caso aqui foi permitido. Só para vocês exatamente verem um caso de uso clássico. Um outro caso de uso, né, que eu gosto de utilizar bastante, né, é exatamente quando a gente fala sobre um âmbito intencional. Eu baixei do Salesforce, acessei o Salesforce, baixei várias informações de cliente aqui. Peguei, fui, baixei e o download. Observe que no momento que esse report bateu na máquina do usuário, origem começa a ser um metadado registrado e existente de dados sensíveis na máquina desse usuário. A ferramenta do DLP já observa. Observa o que ele está tentando fazer. Ele está tentando fazer, por exemplo, uma técnica de mascaramento de extensão de arquivo. Ele pode tentar mudar até a hash desse arquivo. Ele não vai conseguir. E o interessante é que, nesse caso de uso, ele está tentando alterar a origem desse arquivo. Ou seja, uma pessoa que está tentando alterar as características desse arquivo já traz um viés de insider risk de alerta. Pessoal, olha o que esse cara está tentando fazer. Nesse momento, eu posso tentar dissuadi-lo a partir desse momento que você está sendo monitorado. Você renomeou um arquivo sensível. Nesse momento, o efeito de dissuasão do usuário é: opa, deixa eu parar. Eu acho que eu estou fazendo besteira. Ou eu acho que vou ser pego. Porque o usuário, quando ele tem uma intenção mesmo de vazar a todo e qualquer custo, ele vai tentar e vai continuar. Nesse momento que ele tentou criar uma foto, ele observou que já que tem um agente na máquina, já que eu estou sendo monitorado, eu acho que provavelmente a USB que eu tenho autorização para exatamente copiar arquivos, provavelmente vai ser monitorado. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar copiar um outro arquivo, um JPG. Esse arquivo está sendo inspecionado e ele simplesmente viu que, ok, consegui copiar, não ofereceu risco. Agora eu vou tentar copiar essa outra imagem. Lembra da origem do arquivo. Ele copiou o arquivo para cá. Bloqueado. A gente sabe que a origem desse arquivo é um dado sensível. Não vai copiar. E a gente ainda sabe qual é a origem dele. No back-end, tudo isso é classificado, a IA da ferramenta já classifica isso como altamente crítico. E eu tenho registro, inclusive também posso fazer um shadow copy. Eu faço uma cópia desse arquivo por uma forense,
para uma análise, já que ele alterou a característica daquele arquivo, para que a gente possa exatamente arquivar. Se ele tentar utilizar o Outlook para tentar exfiltrar essa informação, nesse momento, observa que ele vai até colocar, por exemplo, o e-mail, um @hotmail. Eu já poderia orientar o usuário, tá, pessoal? Você está colocando um Hotmail, pessoal, assim, do tipo usuário, prezado usuário, você está tentando colocar um Hotmail, eu já poderia orientar. Você tem certeza que essa informação tem que enviar para uma pessoa exatamente um @hotmail? Naquele momento, efeito de dissuasão. A pessoa já, opa, peraí, eu acho que eu devo estar colocando coisa errada. Ele bloqueou. Nesse momento que houve o bloqueio, tá? Todas as informações novamente são registradas. Ele pode tentar iniciar, por exemplo, uma sessão do Zoom. Ele pode tentar abrir o chat do Zoom. E eu posso tentar enviar o arquivo, por exemplo, do computador ou qualquer outro. Não vai conseguir enviar. E eu posso terminar o processo. Eu posso dar um kill process. Nesse caso aqui, só para vocês verem, a gente tem um kill process em cima da aplicação. Tá? E toda ação devidamente registrada. Um outro caso de uso, lembrando que o próprio agente está no browser, ele é um extension. Eu estou exportando essas informações provenientes de uma aplicação sancionada de SaaS, Salesforce. Baixei essas informações, posso alertar dele, que geralmente isso são dados sensíveis. Estou pedindo exatamente. Aqui estou sendo bem restritivo, tá, pessoal? Dentro dessa demo a gente coloca exatamente casos, exatamente, inclusive também para que ele justifique o porquê ele está fazendo isso, ou a razão da violação. Ele vai baixar essas informações, tá? Observe que ele está com 2 drives conectados, um particular e um da empresa, tá? Você pode ver que está existente os dois e ele pode acidentalmente se confundir. A ferramenta, ela consegue controlar e distinguir. Ele pode achar que, por exemplo, vão enviar o dado para dentro do Google Drive da empresa, que é autorizado e sancionado. Ele fez o sharing desse dado ali e ele vai tentar mandar, ou acidentalmente, ele poderia mandar isso para dentro do Google Drive dele. E nesse momento, vai ser bloqueado. Por quê? Ele sabe que a conta e esse Google Drive é de um âmbito particular. Tá? Ele consegue fazer a distinção disso, para que vocês saibam que eu permito que meus usuários utilizem os seus repositórios particulares, mas eu controlo para onde o meu dado está indo, tá? Por intermédio exatamente do Activity Feed. E eu consigo ter exatamente isso devidamente registrado. Tá? Lembra que eu disse para vocês que é importantíssimo a gente ter em mente que a visão de Shadow SaaS ele é fundamental hoje nessas ferramentas de DLP? A ferramenta do Forte DLP, ele vai trazer exatamente todo esse controle. Saber onde é que estão esses dados nas máquinas de usuários, em devidos repositórios, como eles estão sendo utilizados. E isso me garante exatamente uma forma de identificar também para onde está indo esses dados, quais são as aplicações que estão sendo consumidas e sendo utilizadas, o que tem de aplicações sancionadas versus não sancionadas ou os que está em revisão pela minha equipe de segurança. Eu preciso criar regras já por padrão, baseado exatamente nessas duas classificações. É importantíssimo a gente controlar essas aplicações de nuvem para evitar esse tipo de informações sensíveis saindo da nossa empresa e indo exatamente para aplicações porque uma área de negócio está utilizando uma aplicação que ele acha conveniente utilizar aquele appzinho de SaaS. É interessantíssimo, mas aquilo pode oferecer um risco
de segurança. Isso tem que ter um aval da equipe de segurança. Então, eu tenho uma visão, por exemplo, de todos os usuários que estão utilizando aquelas aplicações, quais são os endpoints que estão utilizando e manipulando essas informações, o tipo de label daquela informação, as extensões, o tipo de arquivo. Se eu quiser, eu posso dar um zoom em cima também do dado e ver também para onde esse dado também está indo. E eu posso ver numa sequência cronológica também do ponto de vista do dado, da máquina de usuário, quais são as máquinas de onde ele passou. Ou seja, eu tenho uma rastreabilidade completa do ponto de vista também do dado. Não somente do usuário ou da máquina, mas também do dado como objeto. Saber quem está manipulando, para onde ele está indo, para onde exatamente ele está se destinando. Tá? Se vocês quiserem também fazer essa forense, essa investigação, isso é muito importantíssimo, o que vocês acabaram de ver ali. Ok? Bom, pessoal, a gente tem 5 minutinhos aqui, basicamente, final, para chegar aqui. Caso vocês queiram mais detalhes do FortiDLP, tá? Eu sempre gosto de consultar FortiDLP, Ordering Guide ou Datasheet. Vocês vão conseguir ver as informações. Eu sei que às vezes muita gente geralmente pergunta nos webinars quais são as versões compatíveis do FortiDLP. Já mostro rapidinho aqui para vocês no Datasheet. Era exatamente esses pontos que eu ia abordar, Maurício. Não tivemos perguntas no chat. Uma das dúvidas que geralmente as pessoas têm é essa: quais são os sistemas operacionais e qual que é a forma de deploy, né? Como é que funciona aí a ferramenta? Isso. O deployment você pode fazer por intermédio de qualquer solução de deployment, o agente, e o próprio agente instalado do FortiDLP, ele já faz o deployment do extension no browser, tá? Então vocês não precisam se preocupar em relação a isso. A extensão já é instalada pela própria aplicação, que é instalado no agentezinho aqui. Para caso lembrando que é um SaaS, né, Maurício? Ele instala o agente se comunica com a nuvem, com a plataforma lá em cloud, o SaaS, e onde toda a parte de machine learning, a parte de regras, de configuração é feita pelo usuário. Perfeito, Manu. Isso aí. Quem quiser mais detalhes técnicos da ferramenta, quiser exatamente destrinchar mais, temos o Admin Guide, ele é totalmente aberto. Tá? Na verdade, isso é muito bacana da Fortinet. Basicamente, toda a biblioteca de documentos da Fortinet é aberto, é web, tá? Para que você possa navegar livremente e entender como é que eu faço integrações, Maurício, utilizando a API. Eu quero ver webhooks. Como é que, por exemplo, eu faço exatamente uma integração utilizando webhooks, por exemplo, Slack, ou Microsoft Teams, etc. Tem aqui alguns exemplos que você pode utilizar. Se vocês quiserem, vocês também podem utilizar o FortiSOAR da Fortinet. Lembrando que o FortiSOAR, ele tem uma versão que ele é gratuita, limitado até 1000 ações diárias para quem já é cliente Fortinet, que garante exatamente vocês fazerem integração e orquestração de N soluções. É uma solução poderosíssima em termos de automação, tá? Então, o FortiDLP também já se encontra aqui dentro, tá? Como connector. Só para vocês verem. Ok, já está criado. E aí vocês podem criar integrações muito mais robustas e plenas. E ele está aqui à disposição de vocês. No mais, fico aqui para mais se alguém tenha dúvidas, queira fazer alguma pergunta em específico. Também, quem queira ver uma demo de algum caso de uso específico, ou, Maurício, gostei muito da ferramenta, queira fazer uma prova de conceito, entre em contato com o pessoal da Brasiline, e o pessoal da Brasiline vai exatamente garantir que essa POC seja executada aí para vocês. Perfeito, Maurício. Show de bola. Teve até alguns que mandaram mensagem aqui no WhatsApp, a gente vai evoluir, sim, com certeza, nas questões. No chat não houve nenhum apontamento, muito parte disso por culpa da apresentação em si, muito clara e bem bacana. De qualquer forma, vou colocar aqui no chat,
Caso você tenha o seu consultor comercial e queira trocar uma ideia, pedir mais informações, aí pode procurar, né, o gerente de contas correspondente. Caso não tenha, então coloquei aqui o e-mail do comercial, pode mandar um e-mail direto, e aí uma segunda rodada a gente faz o agendamento com o Maurício, ou com o Maurício, ou com o Manu, o Manuel, né? E a gente segue nos comentários. Cara, queria agradecer muito, aí, Maurício, muito, muito bacana, muito claro, né, na comunicação, muito, muito bacana, não só a ferramenta em si, a gente até comenta as soluções que a gente oferta, cara, ferramenta tem ferramenta para todos os bolsos, Exato. etc, etc. Agora, a forma que se aplica, né, o playbook que segue, o modelo que é comercializado, aí faz total diferença. Então, a forma que você apresentou, que você comunicou aí, parabéns, cara, foi muito, muito bacana, muito claro. Obrigado. Beleza? Valeu Manu, mesmo. obrigado também pela disponibilidade. E é isso. Tranquilo? Bom restante de semana aí pra gente. Eu vou encerrar. Quem ainda, por algum motivo, precisou sair, né? A apresentação vai ficar gravada, né? No nosso canal vai ficar disponível lá, então pode rever. Foi muito, muito bacana mesmo. Tranquilo, pessoal? Beleza. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Antônio. Obrigado, Braziline. Obrigado, pessoal. Obrigado. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço.